31. Toda quinta-feira a gente faz diálogos, a gente fala de diálogos, a gente traz um pouco de filosofia para as tardes aqui da Rádio Cidade em Dia e eu espero que para as suas tardes também que está nos acompanhando. Vamos filosofar junto. Quem filosofa com a gente é o professor Alex da Rosa, que está aqui comigo, que é escritor, é doutor em filosofia, sempre traz um quê de filosofia aqui para nossa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, Marcos. Um prazer inenarrável. Prazer é todo nosso tê-lo aqui conosco. Professor, Copa do Mundo tá acompanhando? Acompanhei. Infelizmente perdemos, mas eu vou continuar acompanhando porque tá muito legal. França e Marrocos hoje, 5 horas da tarde, né? Jogaço. Jogaço. Marrocos tá indo muito bem, mas França é pesado, pedrada. Sou marroquino desde criança. Eu falei a mesma coisa aqui, Marrocos desde pequeno. Falando nisso, a gente tem vários tipos de transmissão, mas parece que isso tem mudado, esses tipos de transmissão. Parece que tá tudo morfando numa coisa só. E aí, você usou um termo, vou colocar essa pra ti, tá? Vou deixar essa bola pra ti. Usou um termo que eu achei genial. Qual é o termo? Thiago Leiferização do jornalismo. O que é a Thiago Leiferização do jornalismo? Preciso que o ouvinte aí abra o seu coração pra essas palavras agora, né? Tudo ia bem, exceto algumas coisas, até que a gente teve o fenômeno aí do Thiago Leifert no início do Globo Esporte. Aquele programinha que passava, acho que do meio-dia 40, meio-dia e meia até o 1h15, tradicionalzíssimo, né? Ele começa fazendo o jornal, o Globo Esporte Regional, e depois ele vai para o Globo Esporte Nacional. E ele alcançou uma grande repercussão, isso lá em meados de 2010, uma grande repercussão porque o programa dele tinha uma pegada um pouco mais descontraída, um pouco mais engraçada, trazia alguns quadros mais humorísticos, e isso foi tendo um sucesso muito grande junto ao público, porque era uma proposta muito diferente daquele jornalismo tradicional. Algo que o esporte permite também, um pouco mais de entretenimento em conjunto ali também, mas ele acabou combinando muito isso, né? Essa forma de comunicar. E estourou, né? Talvez pode-se discutir que era um formato que já estava saturado, é um formato às vezes cansativo e que, dado ao curto tempo do programa, ele já não combinava mais. Fato que aquilo foi crescendo e os desdobramentos disso é o que a gente chega hoje na Cazé TV. E eu também vejo outro fenômeno, né, eu falando como jornalista, né, estando no meio, é que eu acho que o contexto temporal também é muito grande. Porque se a gente pensar no jornalismo lá, do tradicionalíssimo Jornal Nacional, antes do William Bonner, se a gente pegar aí os grandes nomes, né, o Cid Moreira, por exemplo, e outros grandes nomes, Sérgio Chapelin, enfim, o jornalista ele tinha que ser somente o meio, né, então só transmitir a mensagem. Eu aprendi na faculdade que a gente não podia usar brincos ou colares, principalmente as mulheres, claro, na época, mas hoje em dia, né, é aberto para todos. Que a gente tinha que cuidar muito da nossa vestimenta para não transparecer mais que a notícia, e que a gente tinha que ser sempre imparcial nesse quesito de não transparecer o que a gente está passando naquela situação, ser só a forma como a mensagem chega no nosso telespectador, ouvinte, etc. Isso, com esse fenômeno da Thiago Leiferização, isso mudou um pouco também, né? É um pouco do que o McLuhan dizia, né? De que o meio é a mensagem. E se antes nós tínhamos isso que tu bem trouxe a respeito de uma neutralidade do jornalista, que o jornalista deveria comunicar os fatos, hoje, com o efeito Thiago Leifert, ele passou a ser uma pessoa singular. Ele passou a ele ser a mensagem carregada. Fazer parte daquilo, né? O nome é Cazé TV, né? Pois é, que vem do Casimiro, então, e aí a gente entra também, né, a Cazé TV entra parece que ela entra com tudo nesse fenômeno. Do ano passado pra cá, a proporção da Cazé TV ficou enorme, né? E, enfim, transmitindo a Copa do Mundo, Olimpíadas e Copa do Mundo, né? São duas coisas que vão acontecendo, né? A notícia vai deixando de importar, o fato, a verdade, aquilo que aconteceu vai tendo pouca importância, e o que importa é quem está vinculando ela. E ela mesma, ela tão pouco importa que, na verdade, nada precisa ser vinculado. Apenas a pessoa está ali falando. E com certeza, quando começou o Thiago Leifert, a gente não imaginou que as consequências seriam essas. A gente achou que ia parar no Cavalinho do Fantástico. Mas daí quando a gente tem a Virgínia Fonseca sendo convidada para ser repórter, o que era aquele programa dela? Nada. Era um programa que não tinha nada a dizer. Era um programa que era baseado em eu sou a Virgínia e eu estou aqui sendo a Virgínia, entende? Sendo a Virgínia na Copa. Não que isso não tenha algum mérito para quem queira acompanhar a vida da Virgínia. Agora, o que isso tem a ver com jornalismo?
Vá acompanhar no Instagram da Virgínia. Basicamente é essa a minha mensagem. Mas nesse ponto eu acho muito interessante. A Cazé TV traz muitos profissionais, tem jornalistas, claro, na equipe, mas muitos que não são jornalistas e que estão lá fazendo transmissão. Então, assim, é um conteúdo de entretenimento, né? Vamos lá. É jornalismo? Bem, em partes. Na minha opinião, Marcos Matildes, como jornalista, que desde 2010 atua com jornalismo, e eu sou formado já há 12 anos. Então, assim, em parte, sim, é jornalismo. Mas tem muitos humoristas que estão ali fazendo perguntas para jogadores e tudo mais. E isso daí, na minha visão, não é jornalismo. Isso é entretenimento. E também, ok, mas não pode se confundir o que é jornalismo e o que é entretenimento, nesse quesito, né? Uma das grandes tristezas que nós tivemos foi quando não se obrigou mais o jornalismo para algumas atividades profissionais, né? Por exemplo, a pessoa que se denomina no Instagram psicólogo, ela tem que botar o CRP do lado. A pessoa que se denomina advogado, ela tem que botar a OAB do lado. E a pessoa que se denomina jornalista, não. Ela não precisa de algum registro. Ou seja, qualquer um pode se dizer jornalista. E é importante a gente se ater às diferenças que isso tem. Porque é claro que é interessante, às vezes, ouvir o que um determinado humorista, pessoa pública, tem a dizer sobre aquele assunto, porque fica um pouco mais nessa forma do entretenimento. Entretanto, quando isso passa a ser um elemento decisivo na formação da opinião pública e na construção das nossas ideias, isso é problemático. Porque quando a pessoa fala deste lugar, é um lugar de irresponsabilidade. Quando a gente trata de jornalismo, aí falando especificamente, né, como um jornalista, a gente tem uma responsabilidade ética na profissão, de estar lidando com informação apurada, checada, trazendo todos os lados da informação, dando espaço para que as manifestações aconteçam e deixando que opinião seja dada pelo público. Claro, a gente tem quadros de opinião. E aí a gente traz pessoas que entendem do assunto, estudiosos, gente que é entendida de determinada área para trazer a sua opinião sobre aquilo. Mas o jornalista em si, enquanto notícia, traz a informação e deixa que o público decida. Essa responsabilidade enquanto fazer o jornalismo cabe ao jornalista. E aí a gente entra nesse quesito também, né, professor? Essas são as consequências negativas dessa fusão do entretenimento. Um médico que faz uma cirurgia irregular, ele tem o seu CRM cassado, né? Um advogado que infringe o código de ética, ele não vai poder mais advogar. Agora, uma pessoa que, o Léo Dias, por exemplo, né, vai lá e fala alguma coisa que tem consequências muito graves na vida de alguém, ele não tem nenhum pública, tipo de responsabilização sobre isso. Ele vai gravar um vídeo com camisa branca pedindo desculpa, como já fez 1 bilhão de vezes ele e qualquer outro comunicador. Não é que o problema é que as pessoas não podem comunicar, mas olha como é importante a gente responsabilizar as pessoas por aquilo que elas desempenham na sociedade, né? Como no meu caso, eu sou um professor, né? Eu tenho responsabilidade daquilo que eu falo, eu não posso falar mentiras. E no campo do jornalismo, isso foi uma derrota tão grande, porque isso acelerou o processo de desinformação. As pessoas ficam, hoje, em relação ao ambiente virtual, eu não posso mais confiar em ninguém. Não, você pode confiar no jornalista, porque ele recebe para isso, ele vai ser responsabilizado. Se ele falar alguma mentira, ele vai responder criminalmente, ele vai ser demitido. Agora, um influencer não. Ele falou a mentira, ele diz, foi mal. Exatamente. E aí a gente entra também nas consequências da mentira, da fake news e desse clique pelo clique, né? Buscando o clique cada dia mais. Eu acho que o advento da internet também, essa questão de ser uma pessoa na internet, acaba gerando essa essa necessidade de ter cada vez mais pessoas assistindo ali, e o clickbait acontece, né? Então, esse sensacionalismo, a la Guy Debord, que a gente já falou aqui, né? A sociedade do espetáculo, cada vez mais parece que você tem que dar uma informação mais absurda para conseguir clique. Isso acaba trazendo algumas consequências, que é uma falsa percepção da realidade, né? Tem uma pesquisadora de mídia chamada Marília Budó, assim, eu li o texto dela faz muito tempo, que ela comparou o número de... Ela ficou acompanhando lá o Jornal Nacional 2 meses, o percentual de tempo destinado a cada tipo de notícia. E existe uma sobre-representação de crimes violentos nos jornais em relação ao que eles acontecem na sociedade. Isso faz com que a gente viva com uma percepção de perigo, risco e violência que não corresponde à realidade, dada aquela sobre-representação. Do mesmo modo, problemas vinculados à política e à corrupção, nós vivemos com uma ideia de que isso é um problema muito maior do que ele é.
Não que ele não seja importante, é claro. Sim, é um problema muito importante, mas a sensação que traz é que acontece muito mais do que acontece. Se dissesse pra você assim, 5 a cada 100 mil habitantes vão quebrar o pé descendo da estação de ônibus, tu não ia dormir preocupado em no dia seguinte isso acontecer contigo. Mas a gente fica completamente noiado porque 5 a cada 100 mil habitantes sofrem um latrocínio em Criciúma, entende? É essa desproporção que eu gostaria de dizer. E muito dela acontece por essa estratégia do clickbait. Você tem que ter uma thumb impactante, uma chamada que possa até sacrificar a verdade ou comprometer o próprio juízo do leitor em relação àquilo, né? Porque quem deve fazer o juízo é quem lê aquilo. Desde que isso me traga retorno, me traga cliques, me traga audiência. A gente vai tendo cada vez mais o compromisso sacrificado pela atenção. E quando a gente cita aí a Cássia TV e a Thiago Leiferização do jornalismo, a gente está citando um jornalismo diferente, né? Com o advento da internet, esse pessoal, esse privado, essa pessoa, essa figura, ela ficou mais importante muitas vezes, né, nesse processo. Essa é uma parte muito complicada, né? Como nós estamos... o Flusser, que é um autor que mudou a minha vida, assim, ele tem uma ideia fundamental de que com a tecnologia a gente tem invertido as nossas noções de público e privado. É Flusser? Willem Flusser. Willem Flusser. Recomendo, quem quiser acompanhar a história dele, é fantástica. Ele diz que o que antes era público, o campo da discussão pública, política, nós passamos a reservar ele no nosso campo da experiência privada. Porque nós formamos o nosso juízo de uma maneira particular, a partir dos nossos telefones. Então, o que era para ser um problema público, você discutir política com as pessoas, é um juízo que você passa a ter só para você. Você não conversa com ninguém sobre política, você tem os efeitos do algoritmo. E o que era para ser uma vida pública e particular sua, ou melhor, uma vida privada, você publiciza ela. Você não tem mais uma vida privada, porque a sua vida é obrigatoriamente pública. Ah, você falou isso, você esteve em tal lugar, te vi em lugar X, te bati foto. Cara, eu tava num outro dia na escola, sabe, professor, eu te vi lá em tal lugar. Como? Ah, bater uma foto. Cara, você não tem mais vida privada. Nós não temos mais vida privada. Isso, inclusive, passa a ser critério de ambiente público. Admissões profissionais, com frequência, são tratadas a partir do número de seguidores que você tem. E aí que tá, a pessoa mesmo faz esse trabalho de publicizar a sua vida privada. Você tem que bater foto do seu prato de comida, você tem que bater foto de você indo pro banho, seminu, porque vai gerar clique, porque vai gerar atenção. Então isso cada vez mais é comum, né? Você se vende ali. Porque você precisa se vender, né? Em grande parte disso, né? Eu tenho um amigo que ele é famoso, assim, e ele diz que cara, eu já sei o formato do vídeo que eu vou postar e que vai bombar, e o formato que não vai bombar, porque quanto mais quadrado, quanto mais escrachado, quanto mais dentro daqueles ganchos, assim, mais fácil vende, né? E é um problema isso, porque nós perdemos isso enquanto sociedade e nós perdemos também enquanto pessoas, né? Caramba, gente, eu não suporto mais ver um vídeo no TikTok com algum daqueles ganchos tradicionais, sabe? Me dá um tempo, sabe? Produzam alguma coisa chata, por favor, sabe? Alguma coisa que demande um pouquinho de 2 neurônios, que eu tenha que parar e prestar atenção sobre alguma coisa, até porque os fenômenos do mundo são complicados. E quando nós vamos fazer essa redução humorística, o que acontece? Nós substituímos um compromisso social que tem aquele que diz a verdade em público. Mas, esse compromisso da informação é substituído pela graça, né? Muito. Vamos voltar para o jornalismo, né? Se eu tenho um jornalista que está fazendo um quadro de... Se todo o quadro do jornalismo é de humor, eu não vou ter um jornalismo que vai estar denunciando transações suspeitas, máfia do apito, problemas envolvendo formação de garotos na base. Onde que está o jornalismo que denuncia? Que é uma das grandes funções do jornalismo. Se eu estiver fazendo matéria engraçadinha, eu não estou fazendo nenhuma matéria que vai provocar algum tipo de mudança. E em termos de mundo e sociedade, muitas das mudanças que acontecem, elas só acontecem a partir de uma publicização dos elementos. Determinada empresa ou governo só vai mudar alguma coisa quando vem a público a exposição daquele acontecimento. E quem vai fazer essa publicização? É o jornalista. Então, se o jornalista está lá fazendo a matéria de embaixadinha do Arrascaeta, ele não está expondo o fluxo de caixa de um determinado clube. Pô,
E se o ouvinte dizer pra mim que ele não acha que a gente perde enquanto sociedade com isso, vou dizer que tá maluco, porque a gente perde. E muito se ataca jornalistas, né? De uns tempos pra cá, com toda a polarização da política, você ataca o mensageiro e não a mensagem, né? Então, primeiro, vamos lá, né? Vamos traçar uma linha aqui. Todo mundo que está ocupando um cargo público tem que ser cobrado. Ponto. Esse é um ponto irredutível. A gente tem que cobrar quem está lá. Porque a gente vota na pessoa para nos representar. Então essa pessoa tem que ter responsabilidade no cargo que ocupa. Seja quem for, seja de lado que for, ideologia que for, não interessa. Então, pau que bate Chico, bate em Francisco. Então todo mundo tem que ser cobrado estando lá em posição pública, né? Até porque é um cargo em que a pessoa tem que trabalhar para a sociedade. Então, ponto. Vamos lá. O jornalista tem que fazer essa cobrança. E muito se bate porque ele está cobrando determinado fulano que hoje é fã, né? Não é, o político hoje é ídolo, e tem fãs hoje, não mais população, né? Então esse é um grande ponto. O jornalismo acaba sendo muito atacado pelo trabalho que faz. Tu viste essa semana o caso do Marcelo Beckler, que é um jornalista? Sim, do Cristiano Ronaldo? Sim. O Cristiano Ronaldo, em uma coletiva, apontou e falou: não, eu quero que ele me pergunte. Quem? Não, aquele ali, que é o Marcelo Beckler. Não, aquele ali que não gosta de mim. Baita jornalista, Marcelo Beckler. Sim, já tem anos de carreira. E o Cristiano Ronaldo fala: não, aquele que não gosta de mim, eu quero ver o que ele vai me perguntar. Olha então, assim, por quê? Por que essa iniciativa do Cristiano Ronaldo? Ele é um jornalista assim como todos os outros. E ele tem perguntas pertinentes a fazer assim como todos os outros. Então, há um revanchismo, parece, pelo trabalho a função que o jornalista exerce. E essa função tem que ser exercida com independência e com um quesito, uma ética jornalística que acaba não se tendo mais nesses novos formatos, né? Se você só responde as perguntas que você acha que são boas pra você, pô, isso não é jornalismo, é propaganda, né? Se não tem nenhuma pergunta que te causa algum tipo de incômodo, ou o jornalista ele tá muito de boa vontade, ou aquilo é propaganda de determinada coisa, porque a função é incomodar. E não é nada pessoal, né? E não é nada pessoal, é o trabalho do jornalista. O Vitor Bastos está nos acompanhando. Querido, abraço. E ele falou: definitivamente não temos mais vida privada. Ele cita aqui, e justamente ainda mais quando se é uma figura pública, por exemplo, né, como a gente tem vários influencers. E hoje há essa necessidade do jornalista também ter esse papel de estar ali influenciando pessoas, mas a melhor influência que o jornalista deveria ter é o trabalho bem feito dele, né? Se você reparar bem reparadinho, a ideia de influência já é meio errada, né? Mas primeiro, dando um salve aí pro Vitor Bastos, né? Ele que é responsável por uma ONG, a Fauna Nativa, né? Uma ONG que já bem expressiva aqui na região e que com certeza está sempre exposto a esse tipo de situação, né? Se a gente observar a palavra influência, ela já tá meio errada, gente. A pessoa te influenciando alguma coisa, pô, você tem que decidir sobre você mesmo, sabe? Por que alguém que você não conhece da internet vai te influenciar sobre algo, gente? Não, por que importa a opinião da Virgínia em alguma coisa? Sério mesmo. Vamos lá, não tô falando contra a pessoa da Virgínia, não acompanho ela, mas assim, o que a Virgínia tem, é diferente eu acompanhar o professor Alex, que é um doutor em filosofia, que vai me trazer um conteúdo do McLuhan, ou do Flusser, ou de outras pessoas, porque ele estuda e ele é um teórico, um estudioso sobre isso. Então eu estou acompanhando a figura do professor Alex, que eu gosto da forma dele comunicar, mas eu estou acompanhando esse conteúdo que ele estudou para falar. E se eu acompanho um médico, tem grandes médicos aqui da região que sempre nos dão entrevistas, são fontes. Se eu acompanho um médico falando de medicina, ok, eu estou acompanhando a especialidade dele. Então não a pessoa do médico, embora a pessoa mude o formato de comunicação, o jeito que ela se comunica, os conteúdos que ela traz, mas é pela função, especialidade e conhecimento dele que a Virgínia traz para esse público. Então, quando o público segue ela, ele segue ela fazendo esse mesmo exercício que tu disse e diz assim: eu vou seguir ela porque o que ela tem para me oferecer é um dia a dia de uma pessoa normal, assim como eu. E aí, a pessoa pensa que a legitimidade daquilo que ela está dizendo é porque é uma vida comum, assim como quem segue ela. A diferença é as casas decimais, a direita que ela possui na conta. E isso, às vezes, nos causa essa falsa impressão da realidade que nos leva a certas distorções, né? Por exemplo, vamos para os casos das bets, né? Nos contratos de bets que foram divulgados na CPI das bets, aquele que divulga a bet recebe proporcionalmente ao
prejuízo do apostador que entrou naquele link. Então, existe uma relação direta ali entre aquele que foi beneficiado e aquele que foi prejudicado. Quando nós vemos nas redes sociais uma pessoa vendendo uma vida comum em que ela faz isso, aquilo, outro, cara, você não sabe se de fato é aquela vida. Um outro exemplo, tem uma influencerzinha no TikTok, assim, que ela tem, acho que, sei lá, 19 filhos, uma coisa assim, e ela diz assim, isso aqui é o meu dia a dia, e daí mostra ela acordando, fazendo café da manhã para os 19 filhos. Aí todo mundo seguindo, nossa, que legal, e se sentindo ruim, né? Tu se sente ruim, porque tu vê uma pessoa ali vivendo uma vida normal, melhor do que a sua. Moral da história, descobriram que aquilo era mentira, que aquela mulher é rica, que tinha 6 empregadas, por óbvio. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes essa ideia de influencer nos traz uma culpa a respeito de uma suposta vida de dia a dia, normal como a nossa, que não é verdadeira. E aí entra um ponto da responsabilidade do jornalismo, né? O jornalista, enquanto uma figura que atua como jornalista propriamente, né? Fazendo jornalismo com todos os valores de notícias, com a ética jornalística implícita ali nesse trabalho, ele vai trazer o máximo de verdade dentro da possibilidade de entrega dessa informação. E uma parte nisso, pra gente indo, finalizando o efeito Thiago Leifert, né? É a nossa responsabilidade nisso. Um exemplo, o esporte que eu mais acompanho é LOL. Eu assisto LOL todo final de semana. E tem um jornal que se chama Mais Esportes. E eu assino os caras. Não precisava, eles fazem de graça. E eu sou assinante deles, entende? Eu apoio o jornalismo independente. Essas pessoas precisam receber. Elas precisam receber para fazer o trabalho delas. O jornalismo não é uma função vocacionada em que a pessoa... Ela precisa receber, ela tem conta igual todo mundo. E a gente não apoia aquilo. Só que se a gente não apoia, a gente também está condicionando o jornalista a ter que aceitar quem vai pagar por eles. Então, se o cara às vezes está fazendo propaganda de bet, e aí, você tá pagando ele? Ele tem como receber de outra maneira? Teve grandes críticas aí da Cazé TV em relação às bets, porque tinha muita propaganda de bets, né? E, bem, vamos lá, uma operação de Copa do Mundo não é barata, com certeza não é barata. Mas cadê a responsabilidade em relação ao público que está te assistindo, né? Então, o que você influencia a influencer, né? O que influencia eles a fazer? Até onde nós estamos dispostos a ir pelo nosso conforto, né? Não teriam todos os jogos na Cazé TV sem a influência das bets. Ao mesmo tempo, já saíram algumas pesquisas. Se o apostador tivesse apostado pelas coisas que eles indicaram em campo, aquilo super agressivo, controlei, já foi proibido, né? Ele teria perdido 65% das apostas, se ele tivesse seguido. Pô, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo gigantesco que isso esteja sendo veiculado em larga escala, né? Infelizmente. E o que me surpreende muito no fenômeno da Cazé TV é justamente como o jornalista vem sendo deixado de lado muitas vezes. Tem muitos jornalistas que atuam ali, não estou falando contra o trabalho jornalístico especificamente, mas como cada vez mais o jornalista pede espaço para o influencer, para o humorista, trazendo informação, fazendo o papel de que o jornalista deveria fazer. Isso é que me preocupa, porque aí entra a responsabilidade do jornalismo perante o trabalho social e o quarto poder, né, que é o jornalismo. É muito isso que tu diz, é a ideia que eu penso, coloca a gente numa posição de otário. Perceba bem, é assim, agora vamos chamar o especialista para falar. Vamos pegar um esporte, sei lá, um pouco menos popular, né, tipo hipismo. Vai lá, daí tá a programação. Contrata um jornalista e 3 caras de gastação, entende? Para que quando o jornalista fale, ele fique fazendo um papel de ridículo. Porque tá todo mundo falando besteira e rindo e tal. E quando o cara tenta trazer alguma informação, ele que passa pelo errado, entende? Vamos pegar um programa aí de TV qualquer. Aí normalmente o que eles acontece? Bota um especialista, que o especialista fica lá visto como exótico, entende? É porque aqui o programa é só comigo, porque se tivesse 3 pessoas ao redor, eu era o esquisito, entende? É trazido, o jornalista tem se tornado essa figura exótica, né? Que nós não damos credibilidade. E justamente não é pelo jornalista em si, mas pelo serviço importante que o jornalismo faz na sociedade. De criar um senso crítico, de buscar a informação correta, de informar o que é importante, que vem sido deixando de lado, né? Em várias áreas, né? A posição do especialista, as credibilidades estão sendo substituídas pelo número de seguidores. Parece que a forma como a gente comunica, como a comunicação acontece com a internet, ela vem mudando também, né? Eu acho que Flusser, inclusive, fala disso, né? Muito, muito. Ele mesmo dizia
que... E olha só a visão, tá, gente? Imagina um cara dizer isso, assim, no meio do século XX, de que no futuro não haveria mais escrita. A gente ia desaprender a escrever. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei, assim, abismado. Mas pensemos bem. Qual o valor da leitura hoje? Qual o valor da leitura? A leitura, ela incomoda, ela é dispendiosa, ela te obriga ao senso crítico. Esse longo processo, eu sei que o ouvinte talvez pense que isso é distante, mas não é distante. Pensa uma pessoa nova hoje, que nasce, ela já se comunica conversando com o ChatGPT, com a inteligência artificial, com a Alexa em casa, ela se comunica em geral por comandos por voz. Por que que ela deveria aprender a ler? Por que mesmo? Essa é a pergunta que essas pessoas se fazem. Eu já tive muitos alunos que me pedem, professor, não tenho vídeo disso, eu não gosto de ler. E quando a gente não sabe ler, a gente não sabe ler o mundo também, né? Mas vamos fazer esse exercício rápido. Coloca uma conta de 50 anos. As crianças que nascerem daqui a 50 anos, saber ler vai ser obrigatório para elas? O professor diria que não. E eu tô com ele. Não que é uma previsão trágica, né? É uma previsão trágica, mas eu acho muito provável. Porque tudo participa desse mesmo fenômeno de que nós não estamos interessados a pensar. Então me conte uma coisa engraçadinha, então deixa eu fazer um comando por voz, que no fim eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei pensar. Eu só sei consumir e me entreter. E aí a gente perde esse papel, né, de agir perante a sociedade. A gente só absorve, né? Isso é muito perigoso. Professor, obrigado. Muito obrigado. Professor Alex da Rosa aqui conosco, escritor, professor, doutor em filosofia, no nosso quadro Diálogos, que encerra o nosso Boa Tarde Cidade de hoje, quinta-feira, dia 9 de julho de 2026.